Em um mundo onde a humanidade acreditava estar no topo da cadeia alimentar, a Era Jurássica provou que nunca foi superada. Piccolo, um predador forjado em um tempo onde sobreviver significava matar ou morrer, encarou alguns monstros da era atual e os venceu se quer combater. Vindo da Pamplona, um touro de quase 700 quilos. Foi simplesmente derrotado sem combate. Da Kanchaka, um urso de quase 4 metros e pesando mais de 700 quilos. E por fim, um enorme leão da África. Todos esses animais correram sem sequer lutarem contra Piccolo. Mas um foi diferente. Diante de Piccolo, um tigre siberiano colossal se ergueu, com quase 5 metros de puro instinto assassino, um símbolo máximo da caça moderna, rápido, mortal e implacável. Mas para Piccolo, galera, não passou de uma presa. Em um único golpe, sem hesitação ou luta, o triunfo do passado sobre o presente ficou claro para todos presentes. Era a prova definitiva de que, com o predador definitivo despertado, a natureza inteira se curvaria. O vídeo de hoje começa num debate, onde um professor de jaleco puxava um cartaz que estava escrito: Piccolo comeu um tigre siberiano, uma espécie em perigo de extinção. O governo deveria permitir isso? As pessoas deveriam aceitar isso? Em seguida, o professor dizia: podem discutir, pessoal, o debate começou. O povo deveria apoiar esse tipo de atitude ou deveria ser contra? Eles não sacrificaram um tigre qualquer. Não, tinha que ser o melhor tigre, o maior espécime já visto de uma espécie em extinção. Um tigre siberiano. O tigre está praticamente extinto e sua população está diminuindo cada vez mais. Quem deu a eles o direito de assassinar uma preciosa criatura pelo bem da ciência? A crueldade com animais significa alguma coisa para eles? Vamos ver esse vídeo. Ligavam a TV e era dito no documentário: o tigre siberiano, Panthera tigris altaica, uma rara espécie de tigre. Eles ficam completamente isolados na região do Amur, no leste da Sibéria, uma região protegida. São considerados os maiores das 6 subespécies de tigres e os maiores felinos do mundo. Os maiores atingem 3,5 metros e podem pesar até 320 quilos. Atualmente, o número de tigres tem diminuído em decorrência da caça excessiva e da destruição de seu habitat natural. De acordo com o último censo russo, estima-se que hajam entre 480 e 520 tigres vivos. O professor pausava o documentário e questionava: vocês escutaram isso, pessoal? Não tem nem 600 deles vivos. É justo que se tornem comida para esse tipo de homem pré-histórico? O que você acha sobre isso, Sr. Massou? Massou respondia: não, esse não é o ponto aqui, porque eles não deram outro tipo de carne, hein? Isso seria fácil, dar um bife pra ele. Na verdade, tudo isso foi um teste para mostrar outro resultado, eu tenho certeza. O professor dizia: exatamente, concordo com você. Eles tinham a escolha de matar a fome dele com qualquer tipo de carne comum. Mas temos no ar alguém que pensa o contrário, né? Dr. Albert Payne, ganhador do Nobel de Química. Dr. Albert, você já está no ar, pode nos escutar? Na chamada, Albert Payne dizia: meus cumprimentos a todos. Quero começar pedindo para que os senhores se recordem de que não é nada além de um milagre que o Piccolo esteja vivo. A alimentação dele está ameaçada. Sei que é a alimentação de uma única pessoa. Sei que o tigre siberiano está em risco de extinção. Essa é uma triste realidade. Mas ao mesmo tempo, Piccolo só conseguirá sobreviver se ele comer o tigre siberiano. E existem por volta de 500 deles, como vocês muito bem mostraram. Graças a Deus por isso. Então não façam confusão por ele ter comido apenas um. Ele é mais precioso e precisa sobreviver. Então, se for preciso, deixem-no comer todos eles, até o último. É a extinção de apenas uma espécie. Qual é o problema? Existem milhões de outros tigres. Piccolo vale muito mais do que uma única espécie. Ele é único. O professor retrucava: ah, mas isso está fora de questão. Uma mulher no debate dizia: eu entendi o que ele falou, a ideia de sacrificar a espécie A pelo bem da espécie B. Massou pontuava: não estamos debatendo isso. Por exemplo, você sacrificaria a vida da sua esposa pelo bem da sua amante? Não é a mesma coisa, mas serve de exemplo. De qualquer modo, ele pode até estar passando fome, mas alimentar ele com uma espécie em extinção é simplesmente fora de cogitação. Nos era mostrado Hetsu Kaiô assistindo aquele debate na TV. Em seguida, a cena cortava para momentos mais tarde, na residência de Mitsunari Tokugawa. Lá, o anfitrião do mundo das lutas dizia: a mídia e a polícia estavam todos aqui, tentando encontrar algo, como se existisse alguma coisa. Tokugawa tomava um gole de seu chá, olhava para o visitante e continuava: Senhor Hetsu Kaiô, não te vejo há algum tempo. O que tem feito ultimamente, meu filho? Hetsu respondia mudando de assunto: temos um problema sério.
sobre a alimentação do Pico. Tokugawa absorvia aquelas palavras e dizia: bem, o problema é que ele só come coisas desse tipo. O alimento dele é uma espécie em extinção. Isso é bem ruim. Hetsu dizia: pelo que eu vi, ele só come criaturas que atacam ele destemidamente. Tokugawa respirava fundo e respondia: bem, esse é o instinto de preservação dele. No passado, talvez o Pico via apenas seus predadores como animais que valiam a pena comer, e os dinossauros não eram realmente inteligentes para sentir medo dele. Nosso principal problema é que Pico não come o que lhe damos. Vacas frescas enormes, vacas cozidas ou coisas do tipo, e todos os animais selvagens que trouxemos fugiram assustados na mesma hora. Instinto de preservação novamente ataca. Hetsu dizia: Senhor Tokugawa, você deve estar muito preocupado sobre como fará para Pico se alimentar no futuro. Tokugawa o encarava, pegava um pouco de chá e tomava. Em seguida dizia: você adivinhou corretamente, meu caro Hetsu. O que faria no meu lugar? Hetsu respondia: Senhor Tokugawa, permita-me ser o alimento dele. Tokugawa se surpreendia e quando iria dizer algo, a cena cortava para Albert Penny, cercado por jornalistas que diziam: ali, ele está ali! O Sr. Albert Penny acabou de ser interrogado pela polícia. Ele está saindo do prédio. Devido às palavras controversas do cientista renomado, isso virou um escândalo. Dr. Penny, você sente algum arrependimento? Como teve coragem de dizer isso em rede nacional? Como o Pico está agora? Você vai continuar sacrificando animais em extinção? O senhor odeia os animais em extinção? Você não tem nada a declarar, Sr. Albert Penny? Como o senhor fala algo assim e agora fica em silêncio? Voltávamos para Hetsukayo, que dizia: eu quero ser a presa que ataca sem fugir. Se eu perder, ele pode me comer à vontade sem problemas. Tokugawa dizia suando frio: isso soa tão tolo. Eu não posso permitir canibalismo no Korakuen. Hetsu questionava: então vai deixar ele morrer de fome? Eu pensei que o Pico era um tesouro da humanidade, que não poderia... Tokugawa interrompia dizendo: sim. Mas é uma medida muito extrema nesse caso. Eu realmente não consigo imaginar algo assim. Especialmente vindo de você, Hetsu. Não posso permitir que nenhum humano seja tratado como se fosse comida. Isso não tem sentido. Hetsu respondia: com todo o respeito que tenho por você, acha que eu, Hetsukayo, vou me deixar ser devorado pelo Pico assim? O senhor me entendeu mal. Ele pode me ver como comida, e é claro, esse encontro resultará num desfecho extremo. Mas em circunstância nenhuma, eu me deixaria ser comido por alguém, muito menos por um homem primitivo. Tokugawa absorvia aquelas palavras, começava a abrir um sorriso ao entender que se tratava de uma luta e Hetsukayo exclamava: isso deve ser interessante de assistir. Pico versus Hetsukayo. O vencedor leva tudo. Tokugawa respondia se animando: está bem. Vamos fazer isso acontecer. A cena cortava para o Tokyo Dome, onde Albert Penny questionava: o quê? Contra um humano? Isso é impossível! Tokugawa respondia: sim, é pra valer. Stridon dava risada e dizia: relaxa, Sr. Penny. É ele que quer fazer isso. Nos era mostrado Hetsu entrando pelo corredor, e Stridon dizia olhando para o predador: não parece ser grande coisa, mas a forma como ele dorme é incrível. No mundo selvagem, criaturas da natureza sempre dormem escondidas. Mas olhem para ele, despreocupado, dormindo sem nenhuma preocupação no mundo. É parecido com leões da savana. Isso deve ser natural para o Pico. No mundo selvagem, este ato é permitido apenas para aqueles que estão no topo da cadeia alimentar. Sem dúvidas, essa é a forma como um rei dormiria. Todavia, no local de onde ele veio, não era fácil como se é viver na nossa savana. A escala da natureza era muito diferente de como é hoje em dia. Era o período Jurássico, onde as criaturas mais poderosas se enfrentavam. No entanto, ele dorme como se tivesse ido a um piquenique e como se estivesse na beira de um lago de verão. O quão assustador precisa ser para dormir assim numa época em que se vivia com dinossauros? Albert Penny questionava: senhor, se sabe tanto assim? Como pode ser tão imprudente? Você sabe o que vai acontecer se isso continuar? Tokugawa respondia sério: sim, nós sabemos, Sr. Penny. A primeira luta entre um combatente treinado contra uma força da natureza. Stridon pontuava: mal posso esperar para ver.
Deus e uma era primitiva deram a Piccolo uma força natural. Deus e os 4.000 anos de artes marciais chinesas deram ao mestre Hetsu sua destreza. O que acontecerá se esses dois se encontrarem em um combate? Albert Penny respondia: nada irá acontecer. Piccolo irá devorá-lo em um segundo. Estamos falando de um predador de dinossauros, senhores. Tokugawa ignorava o conselho e questionava: na história do combate das artes marciais, o que os humanos adquiriram? E o que eles perderam em troca? Enlouquecido, Albert Penny insistia: vocês ainda não entenderam no que estão se metendo. Não estão reconhecendo a força de um caçador pré-histórico selvagem. As técnicas de combate que usamos para nos defender de qualquer adversário ou agressor não têm comparação com a força de uma zebra, por exemplo. Juntos, Stridon e Tokugawa questionavam: pode ficar quieto agora, Sr. Penny? Penny travava e o narrador pontuava. O Dr. Albert Penny se sentiu totalmente perdido. Como se atrevem a dizer para mim, o vencedor do prêmio Nobel, para ficar calado? Ele pensou. Sem graça, Albert Penny dizia: cavalheiros, por favor, por que vocês não ouvem a razão de uma vez por todas? Eu sei, eu admito, é emocionante assistir algo assim, mas vocês viram no que o Piccolo pode fazer com a sua força sobre-humana. Ele dobrou um tigre siberiano enorme, grande demais para a própria espécie, como se fosse um graveto. Eu sei que seu lutador é poderoso nos seus termos, mas vocês enxergam ele fazendo isso com um tigre siberiano? Piccolo não tem qualquer consideração sobre as consequências e não pode ser comparado ao que vocês conhecem. Sua massa corporal e força foram feitas para comer dinossauros. Como comparar isso com um humano que treinou artes marciais? Peço que me respondam com sinceridade. Longe daquelas palavras, Tokugawa e Stridon abriam a boca, pois iam Piccolo parado, sentado, de olhos arregalados e olhando para o corredor. Confuso, Albert Penny questionava: Será que eu o acordei? Não pode ser. Tokugawa respondia: Não foi você, Sr. Penny. Estava falando demais com toda certeza. Mas não foi você quem o acordou, mas sim a presença de algo grande. Nos era mostrado Hetsu Kaiô chegando na arena. Prontamente, Piccolo se erguia e Penny dizia suando frio: isso não faz o menor sentido. Piccolo não só acordou, mas como também está em alerta. Esses dias ele não se levantou por nada menos que um tigre siberiano. Tokugawa dizia: está certo, Sr. Penny, mas você não deve subestimar o poder das artes marciais chinesas. Hetsu saltava para a arena e o narrador exclamava enquanto Piccolo arregalava seus olhos. Nesse mundo, Piccolo jamais se assustou com um inimigo menor que ele. Mas agora, o mais selvagem da natureza encontra um oponente digno. Em estado de alerta, Piccolo rugia para Hetsu, que estava em guarda, e Albert Penny dizia: o quê? É a primeira vez que ele adota uma postura defensiva. Mas ele não fez isso nem com um tigre. Hetsu exclamava: prepare-se, eu vou com tudo, predador. Piccolo rosnava e Hetsu questionava: você está usando essa postura de luta pela primeira vez? Então é um momento raro. Quero lutar com toda a minha força e usando tudo o que tenho. Piccolo continuava rosnando e vendo tudo aquilo de longe, Albert Penny dizia: esse mestre chinês é incrível. Ele fez Piccolo entrar na defensiva. Hetsu Kaiô dava um passo leve e Tokugawa comentava: ele está invadindo o território de Piccolo. Se aproximando, Hetsu pensava: Piccolo, esse é o seu território. O que irá fazer agora? Nessa hora, o predador avançava e com um tapa de direita, ele mirava o rosto de Hetsu Kaiô. De repente, um impacto assustador emanava pelo ambiente. Poeira era erguida e Hetsu Kaiô bloqueava. Ele era arrastado alguns metros para trás e de repente perdia o equilíbrio das pernas. Ele batia contra a mureta e parava com um olhar firme. Surpreso, Piccolo encarava e Albert Penny dizia: vocês precisam parar isso! Não estão vendo o que aconteceu? Só perceba a diferença gritante de força entre eles. Seu lutador será devorado. Tokugawa mantinha-se calado, e em pé estava Hetsu Kaiô, que ouvia aquilo e dizia: sim, isso é verdade, doutor. Eu entendo. Não posso lutar com ele dependendo apenas da força bruta. Terei que usar meus truques. Piccolo rosnava e quando iria dar um passo, Hetsu aparecia na frente, o acertando com um chute em cheio. Piccolo olhava desnorteado e com suas tranças, Hetsu saltava e acertava aos olhos de Piccolo. Em seguida, passava a perna numa rasteira e o derrubava de bunda contra o solo. Prontamente, Hetsu pisava firme e entrava com um chute no meio da cara. Stridon, Penny e Tokugawa se chocavam. Já Piccolo, recebendo algo que nunca sentiu na vida, enchia seus olhos de lágrimas e chorava. As luzes se desdobravam com suas lágrimas e Tokugawa questionava confuso: Por que ele está chorando? Piccolo olhava para Hetsu, que pensava focado:
A forma como ele caiu sentado e depois levou um chute na cara em velocidade máxima, se isso fosse em qualquer ser humano, ele já estaria morto. Piccolo, eu lhe agradeço. Antes que Piccolo levantasse completamente, Hetsu avançava. Ele via a mão do predador vindo para agarrá-lo e a afastava. Em seguida, subia com um chute no queixo. Piccolo era acertado perfeitamente e Hetsu lançava um golpe no corpo. Em seguida, outro no queixo. Ao ver Piccolo ser freado, Pain pensava surpreso. Isso é surreal! Um humano está sobrepujando o Piccolo? Hetsu saltava e chutava o queixo do predador de dinossauros com um pé, em seguida o queixo com o outro, e depois mais com a primeira perna. Ao descer, Hetsu batia com a palma direita no queixo, em seguida com a esquerda. O chinês pousava e pensava, golpes diretos na mandíbula. Hetsu entrava em guarda e continuava divagando. Uma combinação de 6 golpes concentrados num único ponto do corpo, a mandíbula, passando da sua mandíbula até as paredes do crânio. Os impactos devem ter feito seu cérebro sacudir com força mais de 1000 vezes. Me sinto abençoado por estar aqui nesse momento. Permita-me aproveitar isso até o final. Só que de repente, galera, Piccolo avançava agarrando Hetsu. Ele encarava chorando, posicionava sua mão no rosto e na coluna, em seguida soltava. Hetsu, só de ser apertado, caía de joelhos ao ser solto. Já Piccolo o pegava pelo corpo, trazia para perto, abria sua boca, se aproximava e simplesmente mordia. Em seguida puxava arrancando um pedaço. O trapézio esquerdo de Hetsu era arrancado, sangue jorrava e Piccolo simplesmente engolia a carne. Em choque, Albert Pain, Tokugawa e Stridon concluíam que Piccolo começava a devorar. Aquele era seu estilo de luta. Não eram as artes marciais, era a sobrevivência. Matar para devorar. Hetsu prontamente avançava, ele acertava uma joelhada no corpo enquanto Piccolo mastigava. Mas o predador nem ligava. Ele abria a boca e mordia o ombro. Em seguida arrancava outro pedaço. Prontamente, Hetsu Kaiô entrava com uma cotovelada na têmpora e Piccolo soltava. Ele cambaleava alguns metros para trás e Hetsu Kaiô jorrava muito sangue. Ele caía de joelhos e pensava, meus ataques não têm efeito? Ele tá me devorando vivo. Hetsu tirava seus sapatos, olhava bem ofegante e Tokugawa pontuava. Os sapatos! Ele tirou! Albert Pain olhava confuso tentando entender e Stridon explicava. Ele vai lutar sem restrições. Ele tirou suas luvas e assim podemos dizer. É como se ele fosse lutar de mãos nuas agora. Piccolo engolia a carne mastigada e Hetsu dizia. Seu desgraçado, não fique aí se alimentando de mim enquanto chora. Hetsu saltava e acertava um chute perfeito no pescoço. Porém, galera, o nível de Piccolo estava em outro patamar, ele sequer se movia. E com um tapa, ele batia eclodindo seu oponente contra o solo. Ao absorver aquela pancada, Hetsu rapidamente se forçava a se levantar. Enquanto isso pensava, as habilidades que eu dominei, as técnicas que eu dolorosamente aprendi, a história por trás delas, os 4.000 longos anos, no final foram uma perda de tempo. Diante dessa coisa, eu me arrependo de tudo que usei de artes marciais. Certamente, pensar que existiria um mundo onde minhas habilidades seriam inúteis é algo lamentável, bastante lamentável. Meus 4.000 anos, me recuso a continuar usando essas técnicas. Não quero testemunhar as artes marciais chinesas sendo superadas. Hetsu Kaiô, eu recebi esse nome de meu mestre, junto de todos os seus segredos. Esse nome é tudo para mim. Hetsu chorava e continuava pensando. Eu, Lei Xiao Shailong, protegerei esse nome. Com o nome que meus pais me deram quando nasci. Lei Xiao Shailong deve proteger o nome de Hetsu Kaiô. Tokugawa questionava. Ei, que tipo de postura é aquela? Stridon questionava. Talvez um blefe? Com aquela guarda estranha demais para ser chamada de guarda, Hetsu pensava. Eu me arrependo de fazer isto. Como uma criança, Hetsu avançava e o narrador começava a dizer. O soco moinho de vento. Estratégia, planejamento, táticas, eficiência, ele jogou fora todas essas ideias, armado somente com a inocente esperança de que possivelmente, só talvez, daria certo. Enquanto o narrador dizia, nos era mostrado Hetsu golpeando como uma criança sem técnica alguma. Piccolo não entendia nada e o narrador continuava. Um pouco de força bruta, o mais antigo recurso dos seres humanos, a habilidade básica de combate que todos adquirem desde o nascimento. Preocupado, Tokugawa comentava. Isso é o pior! Isso é tão horrível que eu não consigo nem assistir! O lendário Messi Hetsu Kaiô se valendo de um golpe que até criancinhas usam. O soco moinho de vento, isso é ridículo! Enquanto Piccolo era acertado por aqueles socos ineficientes, o narrador dizia.
E é claro que o resultado é que Piccolo ficou confuso. Ele contra-ataca quando é atacado. Contra um inimigo forte, ele costuma usar toda a sua força. Mas como ele deveria agir contra alguém tão fraco? De repente, Piccolo pressentia algo e batia. Era um chute de Hetsu que vinha com tudo. Surpreso, Hetsu pensava: o que aconteceu? Eu chutei. Mas por quê? Decidi que não iria usar mais minhas técnicas. Eu iria esquecê-las, esquecer minhas habilidades. Então por quê? De repente, Hetsu via Piccolo avançando. O predador entrava com um soco de esquerda e Hetsu pisava no punho dele bem na hora. Surpreso, o chinês pensava: está acontecendo de novo. Hetsu via uma direita de Piccolo se aproximar da lateral de seu rosto e de repente bloqueava perfeitamente. Hetsu se surpreendia ao ver que seu corpo estava se movendo contra sua vontade. E novamente, ele subia com 4 chutes pisões no meio da cara. Mesmo acertado no queixo, Piccolo olhava sem tomar dano e Hetsu pensava: o que está acontecendo? Isso não sou eu. Não sou eu quem está fazendo isso. De repente, uma voz dizia distante: Lestial ou Hetsu? Hetsu olhava confuso e questionava: o que foi isso? Me sinto levemente quente. De repente, um Hetsu gigante aparecia atrás e questionava: por que você é tão teimoso, hein? Não seja imprudente, Hetsu. Hetsu pensava suando frio. Quem? O que está atrás de mim? Hetsu se virava e questionava: quem? O que é você? O gigante Hetsu respondia: não me conhece? Eu sou você, Hetsu. O Hetsu que você está tentando se tornar. O Hetsu que você quer ser. Isso aqui à sua frente é o que você está procurando. O verdadeiro Hetsu Kaiô. É uma pena que para proteger sua alma de guerreiro você tenha recorrido à técnica do moinho de vento. E como resultado tenha renunciado às suas técnicas. Porém, eu nunca te abandonei. Hetsu era abraçado por seu eu gigante e o mesmo dizia: isso é um teste, Hetsu. Liberte-se. Não se force a carregar o fardo dos 4.000 anos de história. Não se preocupe em proteger suas artes marciais. Pare já com isso. Se não abandonar esse fardo, nunca será capaz de assumir a sua alma de guerreiro. Enquanto Hetsu estava naquele transe, Piccolo avançava. Hora que ele morderia o rosto de Hetsu, o mesmo subia com um golpe de palma no queixo. Piccolo recuava desnorteado, olhava focado e atacava com sua palma. Enquanto isso, Hetsu pensava: entregue-se às suas técnicas até o fim. A mão de Hetsu acelerava e ele batia nos testículos do predador. Piccolo colapsava de dor, recuava confuso e Hetsu continuava pensando: sem duvidar, seja confiante, confie sempre nelas. Hetsu começava a atacar com chutes na cabeça, queixo e nuca. Piccolo de repente via um pé descendo na frente do seu rosto e Hetsu exclamava: sempre, não importa o que aconteça, sempre confie em si mesmo, no seu coração de guerreiro. Com o pé direito, Hetsu puxava os cabelos de Piccolo e quando a cabeça do mesmo descia, Hetsu subia com o joelho esquerdo de encontro e batia com os cotovelos na nuca do predador. Enquanto Tokugawa, Albert Payne e Stridon iam à loucura com aquele combate, o narrador pontuava: foi um sentimento incrível. Agora eles podem dizer que valeu a pena viver por esses 4.000 anos. Hetsu olhava para Piccolo no chão e pensava: mas que resistência herculana. Tokugawa via aquilo e comentava: isso é que eu chamo de verdadeiro poder de Hetsu Kaiô. Albert Payne pontuava: sim, é verdade, eu tenho que concordar com isso. O mundo das artes marciais é realmente impressionante. Eu nunca pensei que Hetsu poderia sobreviver tanto e se defender ainda por cima. Tokugawa olhava confuso e questionava: perdão, mas do que você está falando? Se defender? Hetsu poderia sobreviver a tanto? Por acaso o senhor não viu que ele o nocauteou perfeitamente? Albert Payne apontava e dizia: não, senhor, eu temo que isso não seja verdade. Tokugawa insistia: sim, é verdade. O seu último golpe foi direto na cabeça, com toda a força. O senhor não viu? Uma joelhada na cara com uma cotovelada na nuca. Aquele último golpe, mesmo se fosse só ele, já teria danificado seriamente o cérebro de Piccolo. Na arena, Hetsu entrava em guarda ao ver Piccolo se mexendo, e Albert Payne respondia: não, senhor, o cérebro de Piccolo está intacto, eu presumo. É natural que vocês não entendam isso agora, pois não viram como ele é por dentro. Quando nós achamos o Piccolo e estávamos estudando sobre a sua estrutura corporal, tudo foi relatado como natural de um ser humano. Nossos experimentos foram completamente sem maiores divergências, tudo estava normal. Seu sistema muscular, esqueletos, órgãos internos, tudo estava normal e em perfeitas condições. A única parte diferente do resto era sua coluna cervical. A grossura era incrível. Eu poderia dizer que era reforçada nas minhas próprias palavras, se me permitem.
A estrutura não pode ser comparada com nenhum ser humano vivendo no presente. Talvez a estrutura possa ser comparada com a de um animal que tem a cabeça enorme, que precisa de poder suficiente para suportar toda a sua força do corpo em 4 patas. Talvez nós encontremos a comparação perfeita de seu pescoço se olharmos para um touro. Com evidências da sua condição, nós podemos ter quase certeza de um fato importante sobre o Pickle. No seu tempo, antes de Albert Penny completar sua frase, nos era mostrado Hetsu entrando com um pisão na cabeça. A poeira era levantada e Albert Penny continuava dizendo: talvez quando ele estava crescendo ou na sua fase adulta. Antes de ele completar sua frase novamente, nos era mostrado Pickle desviando, saltando pro ar, e Penny continuava: por um certo período de tempo, Pickle foi um quadrúpede. Sem dúvida alguma, as técnicas das artes marciais chinesas, que têm mais de 4.000 anos, são algo surpreendente. Mas elas foram feitas para serem usadas contra bípedes. Ele tem toda a vantagem quando está lutando contra humanos. Nos era mostrado Pickle entrando numa posição de quadrúpede. O predador rugia e o narrador questionava: Hetsu Kaiô conseguirá sobreviver para ver a luz do ano 4001 das artes marciais chinesas? Em guarda, o chinês pensava: mas que posição é essa? Nunca havia visto algo assim, tão inclinado. Não é a posição agachada de um velocista, nem a pose de um lutador de sumô. Não, essa é diferente. Ela é mais baixa que as outras. Talvez possa ser dito que é mais próximo de um leão prestes a atacar. Uma postura de uma besta selvagem. Sim, essa posição só tem uma função: ir com tudo para frente. Ele não conseguiria pular para trás, nem se mover para o lado para desviar de um ataque. Essa posição é como uma promessa de que ele vai avançar com tudo. Portanto, eu também enfrentarei ele de frente. Eu não irei desviar e não irei escapar. Irei atacar ele com isto, o símbolo das artes marciais chinesas tradicionais, o Hoken, um golpe de linha média. Meu punho está pronto para acertá-lo. Atingirei ele de frente com toda a minha força. Nessa hora, o narrador assumia: em um breve momento, o corpo da fera se incendiou e explodiu com toda a sua força. Ele usou isso quando matou um tiranossauro que podia pesar até 8.000 quilos. Ele usou isso para esmagar um triceratops que podia pesar até 12.000 quilos. Usou isso para caçar um brachiosauro que podia pesar até 50 toneladas. Pickle só usou toda a sua força contra oponentes que considerava grandiosos. Hetsu respondia entrando com seu Hoken e o narrador continuava: e ele vai usar isso contra Hetsu Kaiô, o grande mestre do Kung Fu. E neste momento, o impacto aconteceu. Pickle simplesmente desaparecia da visão humana. Algo não visto explodia a mureta e, sendo jogado pelo corredor, estava Hetsu Kaiô. E enquanto isso, o narrador dizia: o escudo moderno contra a lança do passado. Hetsu batia contra a parede e nos era mostrado Pickle, galera, com um olho inchado e nariz sangrando. Ele se limpava, Hetsu estava desmaiado e o narrador continuava dizendo: hoje a defesa moderna foi inútil. Foi uma vitória clara da lança do passado. Nos era mostrado o caminho que Hetsu havia percorrido. Pickle massageava seu rosto, olhava o sangue em sua mão e podíamos ver Tokugawa, Penny e Stridon em choque. E Tokugawa admitia: Ele é um monstro! Stridon pontuava: não há sentido em continuarmos com isso. Foi uma vitória clara. Nessa hora, Pickle começava a chorar exageradamente. Tokugawa tentava entender o que acontecia e o predador olhava para frente. Mais especificamente, para o caminho em que Hetsu foi lançado. Ele começava a andar na direção, e Tokugawa olhava confuso. Já Penny, que percebia os olhares, questionava: Senhor Tokugawa, por acaso você parece surpreso? Por quê? Você sabe que depois de uma grande batalha como essa, o predador está com fome e pronto para devorar. Tokugawa questionava em choque: Pronto? Pronto para comer? Penny olhava sério e respondia: Senhor Tokugawa, isso é uma briga de predadores. Vai quebrar sua promessa? Pickle lutou por uma presa e venceu. Tokugawa travava e questionava: então você quer deixar ele ser comido? Albert Penny respondia: não é minha responsabilidade. Foi você quem fez a promessa. Tokugawa se chocava, descia correndo da arquibancada em direção ao corredor e dizia: não seja idiota! Você me levou a sério demais! Pare com isso agora mesmo! No corredor, Tokugawa pegava forças e dizia: ei, pare! Pickle! Pickle, está me escutando? Nos era mostrado Pickle próximo do corpo de Hetsu Kaiô. E Tokugawa continuava dizendo: Como você pode comer alguém que desistiu de tudo só pra lutar contra você? Ele estava apenas pensando em você dia e noite. Você não pode apenas matar e comer pessoas importantes para você, Pickle. É isso que você quer, comê-lo?
Tokugawa começava a se aproximar e dizia: Que tipo de escória você é? Achei que fosse humano. De repente, Piccolo virava dando um tapinha que desmaiava Tokugawa na hora. O anfitrião do mundo das lutas saía batendo e saltitando como uma bolinha. Parava nocauteado e Piccolo olhava chorando. Em seguida, abria a boca e mordia. Na sequência, um grito aterrorizante ecoava por todo o Tokyo Dome. As pessoas que passavam na rua olhavam assustadas e lá dentro, Albert Penny e Stridon tampavam os ouvidos. Nos era mostrado Piccolo mastigando a perna de Hetsu enquanto chorava e o narrador dizia: ele começou a comer. É como diz no ditado, o destino é uma maldição. Depois da batalha, ele descansa enquanto come sua presa com uma fome voraz. Mas dessa vez, uma tristeza pesa em seu coração. De repente, Piccolo sentia algo, era uma fisgada. Ele olhava para trás e nos era mostrado uma agulha. Em seguida, podíamos ver Albert Penny com uma seringa em mãos, e Piccolo desmaiava. Já o narrador finalizava: sobrevivência e apetite. A ideia de sobrevivência é o que separa ele da gente, e por essa razão, torna-se impossível dele conviver entre nós. No hospital, Hetsukayo estava sem uma perna e com seus ferimentos enfaixados. Ele repousava numa cama. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Galera, vale ressaltar que esse momento do Piccolo é lendário. Essa saga dele é boa demais. E estar narrando isso pra vocês de novo mostra pra mim o quanto de relaxo o Itagaki deu com o Piccolo, galera. Pelo amor de Deus, como essa saga é bacana, a grandiosidade desse personagem é única. E aqui, galera, eu não tô falando como um fanboy do Piccolo, como aqueles caras que não querem ver ele superado, mas sim o desperdício do personagem que o Itagaki tá entregando para a gente. O Piccolo veio menor, dava muito bem para o Jack Rama superá-lo e ao mesmo tempo trazer grandiosidade para o personagem. Para você deixar um personagem grande, você não precisa diminuir algum. A gente tá trabalhando com Tolkien e isso é muito bacana. Tem personagens cada vez mais fortes aparecendo na obra, porém a gente sabe, aquele cara ali que foi dito ser sinistro não é fraco, apenas tem alguém mais sinistro ainda. Narrar essa história de novo pra vocês me deu uma baita tristeza, pois é um desperdício com esse personagem incrível. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Muitos de vocês perguntam por que a gente tá trazendo Baki de novo, e é porque eu prometi trazer Baki em ordem cronológica completo novamente para o público que estava pedindo isso pra gente. Pra quem não sabe, eu trazia vídeos soltos, uma coisa aqui, outra coisa ali, e a gente ia encaixando no canal, se podemos dizer assim. Mas agora eu vou trazer algo mais aprimorado, uma tradução mais acurada para vocês que são fãs da obra. Enfim, pessoal, minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram trocar ideia. E é isso aí, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.